Muito bem, amados. Estamos chegando ao nosso 32º encontro tratando do livro de Apocalipse. Nós estamos numa espécie de interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Porque quando a última trombeta, a sétima trombeta soar, não haverá mais tempo para mais nada. Não haverá mais tempo para salvação, vão cessar todas as oportunidades que o Senhor está dando para que o homem se volte para Ele, se acerte com Ele e se entregue a Ele. No que tange a nossa salvação, a palavra de Deus é cristalina, ela é clara, ela é lúcida. No que tange a você se salvar, o que você precisa saber está muito fácil de entender na palavra do Senhor, nos seus evangelhos, nas cartas dos apóstolos, está muito fácil. Qualquer um, um pouco de boa vontade, lendo, na unção do Espírito Santo, entende perfeitamente o plano de salvação. Mas no que se refere aos últimos dias, no que tange aos últimos dias, nem tudo está tão claro assim. Nem tudo. Muita coisa é do poderio do Senhor, está sob o controle dele. E ele fará do jeito que ele determina, do jeito que ele quer que seja. João vai nos dizer agora, o apóstolo João vai nos dizer agora, qual foi a permissão que ele tem, ele recebe, para medir o santuário, medir o altar do Senhor, e não medir o ato exterior. Ele vai ter permissão para fazer isso e vamos tentar entender por que essa permissão e o que ele tem de importante para nós hoje. Vamos ao texto? Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 1. João escreve assim: Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de fora o ato exterior do santuário, não o meçais, ou não meçam essa área. Porque essa área, o ato exterior, foi dado aos gentios, e estes, os gentios, por 42 meses calcarão os pés na cidade santa. Apenas 2 versículos que eu quero tratar hoje. Nós podemos encontrar em cima desses 2 versículos um sem número de explicações. Teólogos de décadas vêm trabalhando em cima desses 2 versículos para tentar encontrar uma explicação plausível, e eu não vejo nas explicações deles nenhuma base concreta para defender aquilo que eles acham que significam esses 2 versículos. Alguns teólogos vão afirmar que aqui está evidente uma separação entre o povo de Deus e o mundo ímpio. Vão afirmar de pés juntos que aqui está se tratando de uma separação radical entre o que seria o povo de Deus e o que seria o povo ímpio, o povo que não pertence a Deus. Que este santuário que João está medindo agora simboliza a Igreja Universal, ou seja, a igreja de todos os remidos do Senhor, quer sejam do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, quer sejam os remidos na Antiga Aliança, como também os remidos na Nova Aliança. Alguns vão pensar assim, mas outros vão defender que João estava se referindo a um templo físico, um templo feito de pedra, de madeira, que se ergueria no futuro, já que o templo que Zorobabel reconstruiu, que existia nos tempos de Jesus, reformado por Herodes, aquele templo foi destruído. Ele fora destruído no ano 70 por Tiro, um soldado, um comandante romano. E João provavelmente teria escrito o livro do Apocalipse pelo menos há 20 anos depois da destruição do templo. Nós cremos que João escreveu esse livro já nos seus 90 anos de idade, então, pelo menos 20 anos depois que o templo tinha sido destruído pelo soldado romano, por Tito, é que João vai escrever esse livro. Então, João não pode estar se referindo àquele templo que Zorobabel reconstruiu e que Herodes reformou. Então, João estaria se referindo a um templo no futuro, um templo a ser reedificado, lá no Apocalipse, lá no futuro. Outros já interpretam esse texto de um modo bem figurado.
onde João simbolicamente estaria fazendo uma distinção entre judeus e gentios. Na verdade, nós não temos como afirmar de nenhuma maneira que um está certo, o outro está errado. Nós não temos a verdade clara aqui. Nós não temos como afirmar qual está falando certo ou qual que estaria elucubrando. Esse é um mistério de Deus, e esse mistério há de ser revelado quando for a hora. Agora não é o momento de a gente pensar em revelar essa situação. Mas o que temos de concreto aqui nesse texto é que João mediu um santuário. Isso é fato. João foi dado ele um caniço, uma vara de medir, e ele mediu um santuário. Mediu também o altar, que está no santuário, e os que nele adoram o Senhor. Ele colocou assim no versículo 1 para a gente, no capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. E isso ele fez. Mas quais foram as medidas que ele encontrou? Já que ele mediu, tem uma medida. E que medida é essa? Nós não sabemos. E por que nós não sabemos? Porque não influencia em nada na nossa salvação. A não ser afirmar a nossa fé que em breve, muito em breve, estaremos em adoração na presença do Senhor, no santuário do Senhor, em nada influencia a nossa salvação. A João não foi permitido medir o átrio exterior do santuário. Então, o que há de concreto aqui é que nós podemos entender que existe um santuário. Nesse santuário temos pessoas que estão adorando no santuário, e nós temos um átrio exterior, que esse átrio exterior é designado, destinado para os gentios. Está lá, mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Então aqui nós temos um problema de interpretação. Gentios aqui. Os gentios aqui seriam aqueles que não são judeus? Seriam os não-judeus? Ou seriam aqueles que não aceitaram a salvação oferecida por Cristo? Quem é o judeu aqui nesse cenário? Seriam simplesmente as outras etnias, aqueles que não são judeus? Ou seriam aqueles que não aceitaram a salvação de Cristo Jesus e estariam colocados agora como judeus no lado de fora do átrio? Isso é um problema de interpretação, porque nós não temos como afirmar com certeza que seria uma coisa ou outra. O que podemos afirmar é que teremos aqueles que adorarão o Senhor no santuário e teremos aqueles que ficarão no átrio exterior. E o que eles estarão fazendo no átrio exterior? Também não sabemos. Eles poderão estar no átrio exterior adorando o Senhor ou em sofrimento. Não tem essa definição para a gente. Também nós não temos como afirmar nada. Teólogos vão especular um monte em cima disso, mas não temos como afirmar nada. João escreveu que no átrio exterior foi dado aos gentios, que o átrio exterior foi dado aos gentios, e aí acrescentou uma informação. Está assim, ó. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Olha o acréscimo. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. A cidade santa é Jerusalém. Até aqui tudo certo. Mas o que significa esses 42 meses em que os gentios calcarão os pés na cidade santa? Aí lá vem também um monte de especulação. Uns vão defender que a ideia desses 42 meses não deve ser entendida de forma literal. Ele simboliza o tempo em que a igreja foi perseguida. Seria um símbolo do período compreendido entre a primeira vinda do Senhor e a sua volta. Seria esse período simbólico aqui, através desses 42 meses, significando a perseguição da igreja. Eles pensam assim, o direito de pensar assim. Mas o que entendemos é que o tempo dos gentios, esse sim, nós podemos entender que teve início no ano 70 da nossa era cristã, quando Jerusalém foi devastada pelos soldados romanos e os judeus foram dispersos, mortos, presos, esparramados pelo mundo afora, que nós conhecemos como a diáspora. Aqui a gente entende que começou o tempo dos gentios, onde os gentios agora dominaram a santa cidade.
Eu acredito que esse tempo perdurará até a volta de Cristo. O tempo em que os gentios calcarão os pés à cidade santa, no meu ponto de vista, vai ficar assim até a volta do Senhor. Por quê? Porque mesmo que a resolução 181 da ONU, que foi assinada em 1947, ela tenha trazido o reconhecimento do Estado de Israel, até hoje, Jerusalém, a cidade santa, é pisada por gentios. Jerusalém hoje, ela está dividida entre judeus, e se você pensar em etnias, e gentios. Porque lá nós encontramos judeus, muçulmanos, cristãos, armênios, pessoas que do mundo inteiro vão lá para visitar, para conhecer a Via Dolorosa, o Gólgota, o sepulcro que está aberto. As pessoas do mundo inteiro se direcionam para lá. Então, ao meu ponto de vista, a cidade santa continua sendo calcada, tanto pelos pés dos judeus como pelos gentios. Penso que não nos cabe entender aquilo que o Senhor ainda não nos revelou plenamente. Jesus Cristo é a plena revelação do Deus Pai. Ele veio e revelou Deus como ele é. Mas eu creio que os planos do Senhor, que são do Senhor, estão nas suas mãos e ele vai revelar quando ele achar que deve. Logo, logo, tudo estará revelado. Tão cristalino como é o Evangelho. Mas agora não. Agora eu penso que muitas coisas ainda estão nas mãos do Senhor, para que quando elas venham a acontecer, aqueles que esperam no Senhor vão saber entender direitinho que são as mãos do Senhor agindo. O importante é saber que coisas maravilhosas estão para acontecer para aqueles que esperam no Senhor. Isso é que é importante saber. Coisas maravilhosas estão para acontecer para aqueles que esperam no Senhor. O importante é reconhecer que tudo o que nós realmente precisamos saber para a nossa salvação está tão claro quanto a luz do dia. Isso é que nos importa entender agora. Apocalipse realmente é um livro para ser lido e se guardado, mas para ser entendido não nesse exato momento. Muita coisa a gente precisa ler, guardar, porque quando acontecer, nós vamos entender realmente que a mão de Deus operando na sua criação, do jeito que ele revelou no livro de Apocalipse. Por enquanto, eu paro por aqui, peço a Deus que nos ajude a entender sua palavra e logo estaremos juntos. Fiquem todos na paz.